Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e hoje nós vamos falar sobre transformadores. O que são transformadores, onde são utilizados e algumas características especiais de transformadores. Os transformadores são equipamentos muito importantes na transmissão de energia elétrica. Com eles podemos transportar a mesma potência com uma corrente mais baixa, diminuindo as perdas. Nós já vimos em outras aulas que um determinado fio ele tem uma resistência. Se ele tem uma resistência, ele vai ter então uma perda de energia. Se eu reduzo a corrente elétrica e aumento a tensão, e a corrente elétrica é o que vai trafegar pelo cabo, eu minimizo as perdas. Então é o que acontece nas usinas. Nós trabalhamos em casa com 127 volts, só que a usina ela joga 38.000 volts na rede para que a corrente elétrica seja reduzida, as perdas minimizadas, e quando chega na cidade, passa numa subestação, diminui a tensão, elevando a corrente. Então o transformador é basicamente esse tipo de equipamento que faz essas modificações. Podemos ainda baixar a tensão para valores mais seguros para que possa ser utilizados. Com eles, podemos transportar a mesma potência com uma corrente menor, diminuindo as perdas. Os transformadores só funcionam com corrente alternada, ele não funciona com corrente contínua porque ele precisa da lei de Lenz, que é a variação de um campo magnético. Bem, nos transformadores observamos fios de entrada e de saída, ou seja, nós temos a entrada, que nós vamos chamar aqui de primário, e a saída de secundário. Vamos pegar alguns exemplos de transformadores. Transformadores transformam valores de tensão e corrente. Ele eleva a tensão, abaixa a corrente. Se ele abaixa a tensão, ele eleva a corrente. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui numa entrada de um transformador, ou seja, no primário, 110 volts e 10 amperes. No secundário, nós temos 220 volts e 5 amperes. Percebam que a potência não mudou. O produto de 110 vezes 10 é o mesmo valor de 220 vezes 5. Se eu dobrei a tensão, a corrente caiu pela metade. Vamos ver agora um outro exemplo de um transformador abaixando a tensão. Eu tenho aqui no primário 220, 5 amperes e no secundário 110, 10 amperes. Mesma coisa, se a tensão reduziu em 50%, a corrente aumentou em 50%. Vamos pegar agora um esquema de um transformador monofásico. Os transformadores monofásicos possuem um núcleo de ferro, enrolamentos, que é o primário e secundário, e isolamento entre esses rolamentos de um núcleo. Nós podemos perceber aqui então que esse é o enrolamento primário, o núcleo e o enrolamento secundário. E é óbvio que esse rolamento está isolado desse núcleo de ferro. Bem, alimentando a bobina primária com uma corrente alternada, produz um campo magnético alternado. Essas linhas de força desse campo magnético, elas são concentradas pelo núcleo e aparecem na bobina do secundário, criando então, pela lei de Lenz, uma corrente induzida no secundário. O campo magnético variável induz uma corrente elétrica na bobina e induz... isso aí é o princípio da lei de Lenz. Vamos fazer agora uma relação entre quanto que ele vai reduzir a tensão ou aumentar a tensão. Se nós pegarmos no primário, por exemplo, colocarmos um número de espiras no primário de 600 espiras e no secundário nós colocarmos uma quantidade de espiras maior do que no primário, por exemplo, no nosso exemplo aqui nós temos 1.200 espiras, podemos perceber que esse transformador ele vai trabalhar como um elevador de tensão. Se eu aplico 50 volts na entrada, ele vai ter 100 volts na saída. Por quê? Porque o número de espiras é o dobro do secundário do que no primário. Um abaixador de tensão, nós podemos fazer a mesma analogia. Se eu coloco 1.200 espiras agora no primário e 600 no secundário, houve uma redução de 50% de espiras do primário para o secundário. Obviamente, a tensão vai ter uma redução de 50%. Podemos então criar uma fórmula que relaciona isso. Tensão no primário nós chamamos de V1, tensão no secundário V2. Número de espiras no primário N1 e número de espiras no secundário N2. Dessa forma, nós podemos relacionar V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Então eu consigo saber
na construção do transformador se ele vai elevar e em quantas vezes ele vai elevar a tensão ou reduzir. Bem, um exemplo matemático, né? Um transformador com 550 espiras no primário e 1.100 no secundário, se eu aplicar uma tensão de 110 no secundário, qual que é a tensão do primário? E eu posso calcular através dessa forma que nós aprendemos e vai me dar uma tensão no primário de 55 volts. Usando aquela fórmula, vocês podem verificar aqui como que a gente trabalha com isso aí. O transformador trifásico. Com 3 transformadores monofásicos, podemos construir um transformador trifásico. Vamos ver como que a gente faz as ligações entre esses 3 transformadores monofásicos. Essa ligação que vocês podem perceber aí é a chamada ligação estrela no primário, e esse tipo de ligação que vocês podem perceber é conhecida como triângulo no secundário. Juntando esses três transformadores monofásicos com essas ligações, nós teremos um transformador trifásico estrela-triângulo. Uma outra possibilidade na distribuição primário-triângulo e secundário-estrela. Como é que seria essa ligação? Então nós podemos fazer esse tipo de ligação que vocês estão vendo na sua tela, era chamado triângulo, transformador trifásico, triângulo-esteira. Para que serve isso? Isso, ao estudar potências elétricas em alternada, a gente sabe a vantagem de um ou de outro. Transformador de potencial. Esse transformador, chamado TP, ele serve para reduzir a tensão ou a corrente para valores que são mensuráveis. Por exemplo, nós temos um barramento de alta tensão ou alta corrente, e nós queremos medir quanto que é aquela corrente, nós não conseguimos medir aquele valor. Nós podemos fazer uma redução, criar uma tabela e fazer essa proporção. Só para a gente entender como é que funciona isso, por exemplo, em multímetros de alicate, por exemplo, ele trabalha com esse tipo de procedimento. Eu tenho lá um barramento qualquer e eu ligo um voltímetro nesse barramento. Veja que existe uma redução da tensão ali. Esse meu transformador é um RTP de 120. Então eu meço essa tensão com uma proporção. A leitura do voltímetro deverá ser multiplicada pela relação. Se eu reduzir 120 vezes para medir a tensão e eu medir 100, eu sei então que a tensão no barramento é 120 vezes maior. 100 vezes 120. Aqui existem alguns exemplos de transformadores de TP, primário, secundário, tá certo? E aí daí a gente pode verificar a nossa relação de tensão. Um transformador também utilizado de potencial é o transformador de corrente, o TC. Mesma função, reduzir a corrente num circuito para que eu possa conseguir medir essa corrente. Um exemplo é o alicate voltímetro amperímetro. O primário é o próprio condutor, o secundário é o que está enrolado nas garras desse alicate. E aí eu consigo verificar. Um exemplo então, nesse meu barramento, eu ponho lá o primário é o próprio condutor, o secundário é aquele meu barramento e eu consigo medir. Se o amperímetro mediu 5 amperes e a minha relação RTC é de 40, basta pegar isso aí e multiplicar, então, 5 vezes 40. Um exemplo de um TC de alta potência, 20 por 5, seria esse exemplo que vocês estão vendo na tela. E aqui um outro exemplo. Bem, espero que com isso, com essa explicação, vocês possam ter compreendido a construção, a função e o objetivo da utilização de um transformador monofásico ou trifásico. Obrigado.